Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema de estudo dessa semana, que foi Amor em Ação. Em nosso estudo dessa semana, nós percebemos como no capítulo 55 e no capítulo 58 de Isaías, nós encontramos os princípios da salvação. No primeiro capítulo, no capítulo 55, o sonho de Deus para nós. Ele faz o convite: venha a mim e compre sem dinheiro aquilo que realmente te satisfaz. A salvação é pela graça, nós não temos como pagar por ela. Mas alguém teve que pagar para que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos. Esse alguém foi Cristo Jesus. Ele agora nos convida a podermos valorizar aquilo que realmente tem valor. Para nós é de graça, mas a salvação foi comprada por um alto preço por Cristo Jesus. Então ela precisa ser valorizada. É o que temos de mais precioso em nossas mãos. Por isso ele nos convida para podermos vir. E por que isso? Porque o Senhor Deus tem planos muito mais altos do que o nosso. Ele tem projetos muito maiores do que os nossos projetos. E para que esses projetos sejam uma realidade, nós temos que permitir que esse projeto aconteça na nossa vida, pois recebemos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Uma vez que passemos por essa experiência, nós somos chamados também no crescimento em Cristo Jesus. Em entender que o Senhor Deus não nos chamou apenas para podermos ser pessoas religiosas, que aparentam práticas religiosas ou que fazem práticas religiosas, mas pessoas que vivem uma relação de intimidade com Cristo, que compreendem o que custou para Deus poder viver, para poder nos salvar. Então nós vamos demonstrar isso amando aqueles que estão à nossa volta, cuidando daqueles que estão à nossa volta. E é com essa perspectiva que vem o texto do livro A Ciência do Bom Viver, na página 206, que vai aparecer hoje aqui. Eu quero que você se prepare psicologicamente, porque esse texto é um texto muito pesado e que mostra como a vida de alguém que se encontrou com Cristo Jesus deve ser vivida. Qual é o tipo de cristianismo que Deus espera de nós? O texto diz assim: ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Vou fazer uma pausa aqui. Olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que quando você se encontra com Cristo Jesus, você deve se espelhar na vida que ele teve. Então, a vida de Cristo foi uma vida baseada no altruísmo. Cristo sempre colocou o interesse pelos outros em primeiro lugar. Ele sempre colocou o interesse abnegado pelas necessidades dos outros em primeiro lugar. Você não vê Cristo Jesus apontando os pecados dos pecadores, você não vê Cristo ignorando aqueles que sofrem à sua volta. Mas ele sempre esteve disposto a gastar tempo com essas pessoas e para poder amainar o sofrimento dessas pessoas através de gestos de compaixão. E ela continua: nas paredes da nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler o seguinte: recolhe em casa os pobres e desabrigados. É complicado isso, né? Você prepara a sua casa toda bonita e a gente costuma gastar tempo deixando nossa casa bem confortável para quem? Para nós. Mas ela está dizendo, nós devemos olhar para tudo que é bonito na nossa casa e entender o seguinte: eu tenho uma responsabilidade com os desabrigados. Difícil isso, né? Mas ela continua. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste o nu. E quanto dos nossos recursos nós não gastamos comprando roupas para podermos usar, claro. Mas ela não está dizendo aqui que a gente deve olhar para as nossas roupas e entender: tem uma responsabilidade com aqueles que não têm o que vestir. Mas ela continua: na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. A responsabilidade de poder alimentar aqueles que morrem de fome. Quantas vezes as sobras que acabam tendo lugar da nossa mesa
são colocadas no lixo quando nós temos uma responsabilidade com pessoas que sofrem à nossa volta. Existe uma responsabilidade social que cumpre a igreja. Essa responsabilidade social, ela não pode ser exercida apenas por um departamento da igreja. Nós achamos que a assistência social adventista é responsável por poder fazer tudo isso. Mas o que a senhora White está dizendo é que essa é uma responsabilidade de todos nós. E ela só vai ser executada se Cristo Jesus estiver no nosso coração e na nossa vida. Ela será executada como uma evidência de que nós tivemos um encontro com Cristo Jesus. Vamos orar pedindo para que Ele nos ajude a viver esses traços do Evangelho? Obrigado pela graça de Cristo. Obrigado porque através dele somos salvos. Ajuda-nos a podermos ter o mesmo amor pelas pessoas que sofrem à nossa volta e entender que o que recebemos de Deus nos foi dado para compartilharmos com aqueles que sofrem à nossa volta. Ajuda-nos a podermos viver esses princípios do Evangelho, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?